não só, como referi, pela intervenção do Sr. Engenheiro Teófilo Leite, mas também pelo tema que me propõe. O que me propõe é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E eu, se me permitem, começo, e não vos quero amassar muito, só por fazer uma pequena leitura de um parágrafo de um livro que eu não tenho interesse comercial nele, portanto posso recomendá-lo, que é uma leitura curta, mas muito interessante, O Nó Cego da Economia, Como Resolver o Principal Bloqueio de Crescimento Económico, do professor Vítor Bento. Espero com isto não estar a concorrer na apresentação de livros com o professor Marcelo da Sousa, mas compreenderão porque é que eu citei este livro. Todos nós conhecemos o professor Vítor Bento pela sua craveira científica, pela clareza do seu testemunho também e das suas posições. E em relação à sustentabilidade, e eu ainda hesitei em começar a minha intervenção por isto, mas depois não tive a menor dúvida, porque é a resposta mais cabal e coerente à pergunta que a todos nós se coloca neste momento. E diz o professor Vítor Bento, e passo a citar, a página 49 deste mesmo livro: não é preciso ser economista para perceber que um contrato social cujo bolo não cresce, mas que senta cada vez mais comensais à mesa, não é sustentável. Porque as fatias do bolo vão ser cada vez menores e toda a gente vai ficar cada vez mais insatisfeita. Aliás, continua o professor Vítor Bento, a insustentabilidade financeira do atual modelo social é absolutamente inquestionável, salvo para quem se recusa a fazer contas, e tem sido iludida, notem, pelo endividamento. Mas o endividamento está a chegar ao limite da sua própria capacidade de expansão, pelo que vai ser inevitável que, muito brevemente, a nossa sociedade se confronte, a bem ou a mal, nas palavras do professor Vítor Bento, com essa insustentabilidade. E já quase a terminar, ele adianta. É, pois, necessário fazer crescer o bolo. E é necessário, notem bem, um escrutínio muito maior sobre os comensais que se podem sentar à mesa. E para isso ser necessário renegociar o contrato social para promover a competitividade e assegurar uma equidade distributiva com ela compatível. Mas uma coisa me parece certa: não é continuando a fazer crescer o Estado e o seu consumo de recursos na economia que se vai conseguir gerar mais rendimento. Porque não é partindo do bolo em mais fatias que se consegue fazer crescer esse mesmo bolo. Portanto, eu tenho o meu trabalho muito facilitado. Apetecia-me quase terminar esta minha intervenção e abrir a discussão, porque é tão lapidar a avaliação que o professor Vítor Bento faz desta matéria, que muitas mais palavras não seriam necessárias, e por isso vou tentar ser o mais sucinto e o mais breve possível. Peço desculpa, quero saudar também profissionais de saúde que aqui estão, em especial do meu hospital. Peço desculpa pela deselegância. Se nós olharmos e tendo em consideração estas palavras do professor Vítor Bento, o que é que nós notamos? Eu socorro-me daquilo que considero a melhor informação, e o Sr. Deputado Europeu poderá confirmar, na área da saúde, que são as estatísticas da OCDE. Qual é o crescimento que se verificou em Portugal, o crescimento da riqueza, desde 1970 até agora, década a década, e eu não vos quero amassar muito com números. De 70 a 80 crescemos 3,5%, em termos médios, entenda-se. De 80 a 90, 3,2%. De 90 a 2000, a década seguinte, 2,5%. E de 2000 a 2009, falta aqui um ano, que estas estatísticas são de 2009, crescemos em média 0,6%. E eu concentro-me apenas na última década, na década de 2000 a 2010, em que, tendo um crescimento médio de 0,6%, por conseguinte, dá-nos um crescimento acumulado de cerca de 6%, 6, qualquer coisa por cento, que há aqui um ano teve um crescimento mais acentuado, as despesas com saúde, nesta mesma década, duplicaram, cresceram 100%. Se fizermos contas, e nós tivemos um primeiro-ministro que dizia basta fazer contas, então vamos fazê-las, o que verificamos é que a despesa durante este período cresceu 17 vezes mais, a despesa cresceu 17 vezes mais que a receita inerente. É entendida aqui a receita inerente, o crescimento da riqueza nacional. Temos aqui um empresário privado do setor da saúde
mas a pergunta poderia ser dirigida a qualquer empresário, pequeno ou grande ou médio, micro ou nano, como se costuma dizer, como é que conseguiria assegurar o seu negócio, a sua vida e, naturalmente, aqueles a quem dá trabalho, se gerisse uma empresa apenas com despesa, se gerisse uma empresa apenas, digamos, com prejuízos. E nesta matéria, e se me permitem, eu queria fazer aqui uma ressalva, porque quando se fala de saúde dizemos que é um serviço público. Eu aconselho, porventura muitos de vós já o fizeram, nessa separata que têm nas vossas cadeiras, essa separata desse jornal, está uma intervenção do Dr. Mira Amaral, que explica também de uma forma lapidar como é que estas coisas se passam. E o que é um serviço público ou um serviço privado? E eu penso que daí nasce muito o enviesamento, o viés que nós temos em relação à prestação do serviço. E porquê? Nós temos tendência a avaliar, a aferir, a determinar se um serviço é público ou é privado, não pela natureza, não pela essência do serviço, mas sim pelo seu prestador. Então eu digo assim, bom, se é o Estado que me presta o serviço, independentemente da natureza desse serviço, então é serviço público. Se é uma empresa privada ou um comerciante em nome individual que me presta o serviço, eu assumo, então não é serviço público. Bom, mas eu pergunto o seguinte, como é que seria a nossa vida em termos de satisfação do nosso próprio interesse público, dos bens que nos são mais caros, a começar pela alimentação, e eu falarei disso, que precede a saúde, não é? Se fosse o Estado que nos prestasse todos esses bens. Eu costumo dizer, então o meu padeiro, que todos os dias leva o pão à minha casa, ele não me presta um serviço público, sendo um comerciante em nome individual, sendo do setor privado, digamos, da produção. Claro que presta. E então as grandes superfícies não nos prestam um serviço público e são conduzidas pelo Estado. E então, tantos outros exemplos que podemos multiplicar. O táxi que apanhamos, o nosso costureiro, o nosso barbeiro, o nosso mecânico. Tudo isto são serviços de interesses públicos que são operados por entidades do setor privado. E eu até diria mais, eu moro numa freguesia, que é uma freguesia rural, que é a freguesia mais distante do centro urbano de Guimarães. Não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem distribuição direta de correio ao domicílio. E vão perguntar o que é que isto tem a ver com o tema, mas eu já vos digo. Não é? E não tendo tudo isto, as pessoas têm que pagar taxas de utilização para os resíduos sólidos quando não têm contentores. Têm que pagar taxa da água, a bem do serviço público, e não têm esse serviço público. E têm que pagar pertencimento mais outros serviços públicos, os quais não são beneficiários. Então, o que lhes sai da porta para fora, a benefício, entre aspas, de um serviço público, são impostos. Quando aquilo